Olá, turma do nono B. E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo bem? Como foi o final de semana? Gente, seguinte, tô passando aqui, já cruzei até meus braços, ó. O que foi que aconteceu essa semana pro nono B? Semana passada quase nenhum de vocês me enviou atividade. Parabéns aos que enviaram do nono B. Eu não estou entendendo essa ausência de atividades. Gente, hello! Vocês estão em aula. Esse jeito é um jeito diferente de termos aula, mas não deixou de ser aula, não. Nós estamos em aula, sim. Vocês precisam fazer atividade. Lembrem que português, língua portuguesa, é fácil. Porém, se você realizar as atividades, sem realizar as atividades, não fica tão fácil. Por favor, certo? Olha, veja bem, eu não quero ter sempre que estar falando com vocês isso. Vocês estavam me dando devolutivas excelentes de atividades e agora essa vez foi um mínimo. Gente, vocês vão entrar agora num assunto de língua portuguesa que precisa de total atenção, que é a classificação dos períodos compostos. Eu preciso que vocês tenham atenção, vejam se tem dúvidas, que é para me perguntar, porque esse assunto é importantíssimo para vocês, muito importante. E além de ser importante, esse assunto também precisa que vocês façam as atividades para poderem compreender melhor. Então eu peço encarecidamente a vocês que vocês façam as atividades. Ainda aumentei o prazo. A atividade da semana passada, vou aceitar até essa sexta-feira, junto com a atividade de hoje que eu vou passar. Avisa para o colega, olha, tem que fazer atividade, chama o colega, chama o irmão, chama quem tem que fazer atividade para fazer, gente. É cansativo, às vezes é de um jeito diferente, mas é o jeito que nós temos, para que vocês não se prejudiquem no futuro. E eu mais ainda gravo esses vídeos para que vocês entendam o assunto. Porque se eu passar só o material e deixar aí, vocês não vão compreender. Então eu preciso que vocês assistam essas aulas, certo? Se não puder assistir na mesma semana, avisa, professora, eu estou sem internet, não pude assistir, na próxima eu faço, a gente negocia. Mas não deixem de fazer, combinado? Agora vamos lá. Então, na semana passada, nós trabalhamos as conjunções. O que são conjunções? Conjunções são como se fossem elos de uma oração. Elo que une duas orações, né? E a conjunção é um tipo de conectivo que une duas orações, conferindo a uma delas, conferindo a oração que ela está iniciando, a ideia que ela traz. Porque as conjunções são conectivas que trazem ideias. Então, por exemplo, nós temos conjunções aditivas, dão ideia de adição, de soma. Quais são elas? E, nem, como também, mas também. Temos conjunções adversativas. Quem é o adversário? É o inimigo, é o oposto. Então, as adversativas dão ideia de oposição. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. E as alternativas dão ideia de alternância. Ou isso ou aquilo. Ora isso, ora aquilo. É alternância, alternativa. Certo? Nós temos mais conjunções, mas primeiro eu vou trabalhar com essas três. Reforçar essas três dentro do período com vocês, para depois passarmos para as outras. Combinado? Então, já coloquei aqui no quadro, ó, período composto. Nós temos dois tipos de períodos compostos. Período simples composto, professora, não, aí são os tipos de períodos. Nós temos dois tipos de períodos compostos. Períodos compostos por coordenação e períodos compostos por subordinação. Nós chegamos a falar um pouquinho disso, de coordenação e subordinação na aula passada. Coordenação é quando você tem duas orações com ideias distintas que estão juntas no mesmo período em harmonia, porque as ideias são diferentes, mas se complementam. Mas, se eu quiser separar cada oração, eu separo uma da outra sem perder sentido, certo? Então, isso são orações coordenadas. Orações que têm sentidos complementares, mas que são independentes uma da outra, tá?
E essas orações podem ser unidas por conjunções ou por pontuação, vírgulas, dois pontos, certo? Agora, na verdade, elas vão ser unidas sempre por vírgulas, tá? Porque a partir do momento que são dois pontos, se torna outro período, certo? Aí vem o seguinte, eu botei aqui, ó, sujeito, verbo e complemento. Veja, gente, deixa eu apagar essa informação daqui, tá? Porque senão vai complicar vocês. Sujeito, verbo e complemento. Essas orações de sentido independente, elas possuem o sentido independente porque elas já estão completas. O que é uma oração completa? É aquela que já tem sujeito, tem o verbo e tem o complemento do verbo. Se o verbo não precisar de complemento, é só sujeito e verbo, certo? Isso é uma oração completa, independente. Por exemplo, Ana foi trabalhar e voltou exausta para casa. Tenho duas orações. Ana foi trabalhar, a primeira, e a segunda voltou exausta para casa. Veja, o sujeito é o mesmo. Ana foi trabalhar. E a segunda, Ana voltou exausta para casa. Se eu separar essas duas orações, você entende? Entende. Estão com sentido completo. Ana é o sujeito, foi trabalhar é o verbo. Né? Como é um verbo que não precisa de complemento, eu não preciso botar nada aí mais. Agora, a outra. Ana voltou exausta para casa. Né? Mesma coisa. Sujeito, Ana, verbo, voltou. Né? E exausta é... Aí nós vamos ter um adjunto, depois em outro momento. Então, a oração está completa também. Então, são duas orações de sentido independente que se complementam. O que é que faz com que elas complementem? A conjunção e. Dá uma ideia de soma. Né? Ana foi trabalhar e voltou. Ela foi e voltou. Dá uma ideia de soma de ideias. Tá? Por quê? Porque o i é uma conjunção aditiva, que traz soma. Certo? Aí vamos às nomenclaturas agora. As orações coordenadas, elas podem ou não começar com conjunção, certo? Aquelas que não têm conjunção são chamadas de orações coordenadas assindéticas. OCA é a abreviatura, OCA, O-C-A, certo? Então, essas que não têm conjunção, oração coordenada assindética. Vamos aqui para o primeiro exemplo. Ana foi trabalhar e voltou exausta para casa. Como é que eu divido essas duas orações desse período? Eu sempre vou dividir antes da conjunção, ó. Sempre. A primeira, Ana foi trabalhar, tem conjunção? Não. Então, essa primeira é oca. Professora, posso botar oca mesmo? Pode. Desde que você saiba que é oração coordenada assindética. Essa segunda possui a conjunção. Inicia com conjunção. Como é que é chamada a oração que inicia com conjunção? OCS, oração coordenada sindética. Porque sindética é que tem conjunção. Então, aqui vai ser OCS. Mas o nome não está completo. Por quê? Eu tenho que colocar o tipo de acordo com o tipo de conjunção que está começando. Então, aqui é uma conjunção aditiva. Então, essa oração vai ser oração coordenada sindética aditiva também. Então, veja como é simples. Eu só tenho que separar as orações e classificar. Aqui não tem conjunção, OCA, oração coordenada sindética. Aqui tem conjunção, eu vou classificar em OCS e dizer o tipo da conjunção logo em seguida. Certo? E aí, como nós vimos 3 tipos de conjunção, eu já tenho 3 tipos de oração coordenada sindética. Oração coordenada sindética aditiva, que é essa daí. Oração coordenada sindética adversativa ou oração coordenada sindética alternativa. O que é que vai dizer o tipo? A conjunção que está iniciando. Por isso que aula passada eu revisei conjunção com vocês. E ainda falta revisar 2 tipos de conjunções coordenadas, tá? Essas orações coordenadas também são chamadas de coordenativas. É a mesma coisa, certo? Vou colocar aqui mais exemplo para a gente trabalhar. Mas antes, eu vou aproximar, né, aqui da tela para vocês tirarem um print e anotarem no caderno de vocês.
tá? Vou aproximar a tela ou dar pausa no vídeo, certo? De vocês. Vocês vão anotar no caderno de vocês o que está no quadro, ó. Tira um print da tela. Ou dá pausa aí no vídeo. Estão vendo? Aqui onde está o reflexo da luz é coloca-se. Coloca-se, ok? Vamos continuar. Bom, vamos lá a esses outros quatro exemplos. Para depois vocês fazerem a atividade, tá? Olha lá, eu pedi desculpas a Cláudio, mas ele não me desculpou. Então, aqui eu tenho um período. Na verdade, botei ponto neles. Eu tenho um período. Esse período costuma ter 2 orações. Vamos achar as orações? Achem os verbos, por favor. Pedi e o outro. Desculpa é substantivo. Aqui, desculpou é verbo. Olha que engraçado, né? Então aí, onde é que eu vou separar? Dica sempre antes da conjunção. Por isso que a gente precisa saber conjunção. Qual é a conjunção que está aí na oração? A conjunção, vou revisar todas, tá? Aditiva, e, nem, mas também, como também. Adversativa, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Alternativa, ou, ora, quer, seja. E aí, qual é a conjunção que está aí? Muito bem, mas. Então, eu vou cortar as orações antes do mas, ó. Tá vendo? Eu pedi desculpas a Cláudio, uma oração, mas ele não me desculpou, outra oração. Veja, lembre que a oração que não tem conjunção é OCA, O-C-A, oração coordenada assindética. Qual das duas não tem conjunção? Qual das duas não tem conjunção? É a primeira, O-C-A, OCA, né? E aí me diga, a segunda tem a preposição, qual é? A conjunção qual é? Mas. Essa conjunção é conjunção de que tipo? Aditiva, adversativa ou alternativa? É adversativa, porque ela põe ideias opostas, contrárias. Então vai ser oração coordenada sindética, porque tem conjunção, adversativa. Agora, olhem aí a letra B, por favor. Agora aí na letra B, viram? Ela não sabe se fica ou se vai embora. Que tipo de orações eu tenho aí? Quais? Primeiro, separar as orações. Acha a conjunção e separa antes. Qual é a primeira? Ela não sabe se fica. É a primeira. E a segunda, ou se vai embora. Tá? Então aí, ó, cortei aqui. Aqui na primeira tem conjunção? Não. Então é O-C-A. Na segunda vai ter conjunção? Vai. Qual é? Ou. É uma conjunção de que tipo? Isso, alternativa. Indica alternância. Então é oração coordenada sindética alternativa. Gente, não tem jeito. Tem que saber as conjunções. Passei para vocês anotarem no caderno semana passada. Tem que olhar a aula da semana passada, gente. E fazer a atividade para treinar, porque eu treinei as conjunções com vocês. O tempo esfriou. No entanto, não estou com frio. Qual é a primeira oração e qual é a segunda? Antes da preposição. Acha os verbos. Esfriou e depois estou. Qual vai ser a primeira oração? O tempo esfriou. E a segunda, no entanto, não estou com frio. No entanto, é uma conjunção. Então, a primeira oração que não tem conjunção é O-C-A, assindética. A segunda que tem a conjunção, no entanto, é O-C-S, porque tem conjunção. E que tipo de conjunção é esse? Conjunção adversativa. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. No entanto, adversativa. Adversativa. Certo? Vamos para a próxima.
Eu não tirei dinheiro, nem peguei o contra-cheque. Qual é a primeira oração? Eu não tirei dinheiro. E a segunda, nem peguei o contra-cheque. Certo? Agora eu vou deixar vocês classificarem. Classifica aí vocês primeiro. Vamos lá, façam aí primeiro. Eu já vou dizer. Veja qual é que não tem conjunção, que se chama OCA, OCA, assindética. Veja que tem conjunção, que é OCS. E aí você vai ter que ver o tipo de conjunção que ela tem para classificar. Veja aí. Faça aí para mim, por favor. Tô aguardando. Vamos lá. 1, 2, 3. Vamos lá, vamos lá. Conseguiram? Vamos ver? O, C, A. Essa aqui não tem conjunção, primeiro. E a outra tem a conjunção nem, que é uma conjunção aditiva. Então, vai ser oração coordenada sindética. Como a conjunção é aditiva, ela vai ser aditiva. Veja, eu estou ensinando de um meio direto. Porque a gente também tem que ver as ideias que cada conjunção passa. Certo? Mas dessa forma fica mais claro para vocês compreenderem. Está claro aí? Vamos agora à nossa atividade. Façam para me entregar em sexta. Quem não fez a da semana passada faz também, tá? Olá, gente, a atividade. Do mesmo jeitinho que nós fizemos, vocês vão fazer também. Separar as orações do período, classificar quando tem conjunção, é de um tipo, OCS, e dizer o tipo da conjunção, e quando não tem, OCA. Então, vamos lá. Primeira, separa as orações dos períodos coordenados abaixo e classifique cada uma delas. Letra A. Ele possui uma Ferrari, mas prefere dirigir o seu Camaro azul. Não sei nem se é assim que se escreve Camaro, acho que é, né? Letra B. Ellen é intolerante e não tem paciência para esperar. C. Eu nunca mais o vi, nem tenho notícias dele. Letra D. Me deixe sair ou não falo mais com você. Letra E. Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora. E letra F. Eles riem e choram ao mesmo tempo. É essa a atividade, certo? Lembrando que o mas, que é preposição, é sem S. Esse mais aqui não é preposição não, tá? Lembrando aí. Então, eu vou deixar vocês com a atividade. Nono ano, faça essa e façam a da semana passada. Tô aguardando até sexta, viu? Beijão. Tchau, tchau. Quinta, aula de redação. Tchau, tchau.